Olá, bom dia. Bom dia, graça e paz, dia 26 de dezembro de 2023. Vamos para a live de hoje, né? O texto da nossa reflexão hoje vai ser João capítulo 20, versículos 26 a 29, que diz assim, ó. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca aqui do meu lado. Agora não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé confessou Jesus: Meu Senhor e Deus meu. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste e acreditaste? Bem-aventurados que não me viram, mas creram. Então aqui a gente tem um texto bíblico da pós-ressurreição de Jesus, né? Jesus então aparece algumas vezes para os apóstolos, e uma das vezes que ele aparece, Tomé não está presente. E aí Tomé fala assim: Eu não acredito que ele ressuscitou, não. Eu só vou acreditar se eu colocar a mão nas feridas dele, na mão dele, do lado dele. Só assim que eu vou acreditar. 8 dias depois, então, Jesus aparece para eles no meio de uma sala, né? Eles estavam numa casa, numa sala, Jesus aparece no meio da casa deles, no meio da vida deles ali, e vai direto pro Tomé. Chega no Tomé e fala para ele: Tomé, toca aqui nas feridas, como você falou que queria tocar para garantir, né? Se eu estou realmente ressurreto ou não. O que eu quero ressaltar aqui é a confusão na cabeça do Tomé, uma desordem mental, né, na cabeça do Tomé. Havia essa confusão na cabeça dele, mas não era exclusividade dele, né? Todos os demais ali tinham as mesmas dúvidas, né? Todos eles. A prova disso é que no capítulo 24 de Lucas, quando tem dois discípulos a caminho de Emaús, Jesus vai do lado deles e eles vão falando assim: a gente está confuso, porque a gente achou que ele ia restaurar Israel, a gente achou que ele ia restaurar a nação, a gente achou que ele era o nosso Messias, mas agora já tem 3 dias que ele morreu e nada aconteceu. Então Jesus fala: honestos, tardos do coração, né? Ou seja, gente, mas vocês estão raciocinando pouco, hein? E aí a Bíblia diz que Jesus perpassou a Bíblia todinha para eles, a Bíblia que eles tinham em mãos, né? Os Salmos, os profetas, todos os livros sapienciais que falavam sobre o Messias, a necessidade do Messias morrer e ressuscitar, para que eles então pudessem entender. Era uma desordem natural na mente de todo mundo, porque eles esperavam que viria o Messias. E na cabeça deles, o Messias era a pessoa que iria reformular a nação. Eles achavam que era uma questão política. E quando tudo acontece, Jesus morre, todo mundo fica confuso, inclusive o Tomé, né? Inclusive o Tomé. E então não era uma questão unicamente do Tomé, era uma questão de todos eles, né? Mas o Tomé ele teve a coragem de encarar a dúvida dele, ele teve coragem de verbalizar a dúvida dele. Ele teve coragem de encarar a confusão mental que estava acontecendo nele. E talvez os outros não tiveram a mesma coragem de fazer isso, de fazer as mesmas declarações, as mesmas falas. Talvez não foi isso que aconteceu na cabeça do Pedro, no sentido de fazer essa declaração, essa dúvida, apresentar o que estava dentro dele, né? Porque às vezes a confusão que acontece dentro da gente, ela é tão confusa de fato, ela é tão desordenada de fato, que a gente não tem como verbalizar. Há coisas que muitas vezes acontecem dentro da gente que a gente não tem como chamar pelo nome, não tem como verbalizar, não tem como apresentar as claras para as pessoas, né? Uma curiosidade aqui é sobre Tomé. Tomé não é um nome, Tomé é um apelido, né? Tomé é uma palavra que vem do aramaico talmá, que significa gêmeo, traduzido aí para o grego, Dídimo, né? Se você pegar a lista lá dos discípulos, fala assim: Tomé é chamado Dídimo. Dídimo é a palavra grega para gêmeo. Tomé é a palavra é uma palavra transliterada do aramaico que também significa gêmeo. O nome desse rapaz era Judas, e talvez irmão do Tiago menor, não o Tiago irmão de Jesus, mas o Tiago, outro Tiago, né? Bom, o fato é que Tomé tinha um irmão gêmeo, né? E gêmeo com ele, figuradamente falando, todos os outros. Gêmeos na dúvida, gêmeos na confusão mental, né? Gêmeos nesse sentido também, né? É só para a gente saber, né? Conceitos novos geram confusão. Jesus falou que o vinho novo nos odres velhos não deve colocar vinhos novos em odres velhos, senão você pode perder o vinho, né? E mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, ou então numa outra oportunidade. Então, era um conceito novo. A ressurreição do Messias era um conceito novo, que não entrava na cabeça do Tomé. E tudo que é novo causa confusão. Quando você decide varrer sua casa, e é claro que você faz isso todo dia, mas tem aquele dia da faxina, aquele dia que você vai dar um faxinão mesmo. Então você vai arrastar os móveis para varrer, varrer, varrer. Olha a confusão que dá. Você tirar os móveis, arrasta o sofá para cá, arrasta o negócio para lá, tira da outra coisa daqui, limpa, passa pano nos móveis, não sei o que, joga tudo poeira.
coisa de pão na mesa, você joga tudo no chão. Você gera uma confusão quando você quer realmente dar um faxinão, na verdade. Até para arrumar a casa gera confusão. E para arrumar a casa mental, arrumar o coração, arrumar a vida espiritual, também às vezes gera confusão. Por isso que conversão é metanoia. Por isso que a palavra conversão tem a ver com metanoia. Significa metanoia, né? Que é a mudança de direção. E toda vez que você muda a direção, você muda tudo por dentro, né? Você muda todo o contexto mental, precisa ser alterado, né? Então, olha só. Varrer a casa ou arrumar a casa gera confusão. Trocar de casa gera confusão. Sabe quando você comprou uma casa nova ou alugou uma casa nova, você vai para lá, olha a confusão que dá. Você fica ali 15 dias com dor no corpo depois, de tanta movimentação para lá e para cá, né? Então, gera confusão. Um filho novo que chega na família gera confusão, porque muda a Juscelane tá aí, ela sabe disso, né? As suas noites de sono não são mais as mesmas, os seus horários de alimentação não são mais os mesmos, a sua rotina fica toda alterada por causa do filho novo. Então, tudo gera confusão, né? Mudar de trabalho gera confusão. E acerca do conhecimento, quando você vai fazer um curso novo, por exemplo, teve um coach famoso aqui de Juiz de Fora, inclusive, que falou um negócio interessante num livro dele que eu li, que fala assim, ó, quando você chega diante de novos conhecimentos, novos conceitos, você fica apavorado porque você não sabe o quanto você não sabe. Vou fazer um curso de direito, então não tem nem noção do tanto que eu não sei sobre o assunto, né? Aí quando você começa a estudar, você começa a ter uma dimensão do quanto você não sabe. E quando você já está no final do curso, você já não sabe o quanto você já sabe. Entende? Então, primeiro é a confusão pelo fato de não saber o quanto não se sabe, depois começa a clarear e você começa a ter uma noção do quanto não sabe, e depois você tem uma clareza maior, porque você já não sabe o quanto você já sabe sobre aquele assunto, que é o momento da expertise, né? É quando você já começa a fazer até no automático, você já sabe. Né? Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, por exemplo, você fica com tudo, você não sabe nem subir na bicicleta. Aí depois você começa a andar, você já vai começando a pegar as mãos ali. Daqui a pouco você já tira a mão, já cumprimenta um, já olha por lado, já vai tranquilo, né? Quando você está aprendendo a dirigir, você fica olhando para os pedais, né? Olha para cá, olha para lá, não sabe se olha para frente, se olha para trás. Como é que eu vou dar ré, gente? Eu ficava pensando, gente, como é que eu vou dar ré? Com o carro virado para frente. Como é que eu vou olhar para trás? Como é que faz isso? É tudo tão difícil, né? Dá uma desordem mental. Mas depois você começa a fazer isso de forma automática. Começa a entrar no automatismo e você faz, né? Então, espera as coisas ir entrando no automatismo na sua vida. Talvez você esteja passando por alguma confusão. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, antes de ontem, estava conversando com uma pessoa que disse que está muito confuso, com muitos pensamentos, muita coisa, a cabeça não aguenta. A cabeça não. Se você não começar a ordenar essa desordem, se você não começar a colocar ordem nesse caos, a sua cabeça não vai aguentar, não. Né? A gente tem que ir devagarinho colocando os pensamentos no lugar, começando pelos pensamentos mais simples até os mais complexos. Né? As dificuldades, as confusões, as situações, tem que começar pelo mais simples até os mais complexos. Primeira coisa que Tomé precisava entender ali, que aquele ali era o Jesus, com quem ele andou 3 anos. A quem o chamou há 3 anos atrás para ser seu seguidor. Bom, então esse aqui é o Jesus. Eu vou ter que separar Jesus do Cristo, para eu começar a entender o que está acontecendo aqui. Porque se eu ficar pensando em Jesus como uma pessoa que ressuscitou, onde fica o Cristo que eu acreditava? Peraí, eu tenho que colocar a ordem no pensamento. Então tudo na vida tem que ser assim, não é assim quando você vai arrumar a casa? Não, eu vou começar por aqui. Vou começar por aqui, depois eu saio daqui e vou para ali. Não adianta você dar uma vassourada num quarto, dar uma vassourada no outro quarto, arrumar um armário lá na cozinha. Não, você tem que ir devagarinho, e ponderando devagarinho, colocando as coisas no lugar para sua mente aguentar, para sua mente resistir, né? E aí entra a questão do odre velho, né? Odre era uma vasilha feita de couro e que resseca. E o vinho, depois de pisoteado, colocado com algumas coisas para fermentar, ele vai tendo algumas reações químicas que vão inchar. Então ele vai expandir por causa dos fenômenos químicos que acontecem ali naquele vinho fermentando. Colocar um vinho novo numa vasilha de couro já velha, essa vasilha ela não tem elasticidade. Então costumava essa vasilha rachar, abrir, né? Pá, igual quando você coloca uma garrafa de água no congelador, a água vai expandindo, as moléculas da água vão se começar a expandir, vai rachar a garrafa, vai quebrar a garrafa de vidro, por exemplo. Então, assim, é isso que é colocar vinho novo no odre velho.
Então, se você está com vinho novo, e o vinho às vezes demora vários dias ou até meses para fermentar, para ficar pronto para consumo, e aquele couro velho não tem elasticidade para aguentar toda a fermentação que acontece ali dentro. Então isso acontece com a nossa mente, com a nossa vida também. Os conceitos novos do evangelho que precisavam entrar no coração dos discípulos, precisavam encontrar um coração pronto para receber esse evangelho, para receber essa palavra. E a nossa mente também precisa estar pronta para receber, né, as novidades. Conceitos novos precisam de uma mente mais ventilada. A gente precisa ventilar a mente para receber. Tomé precisava disso. E a gente também. Precisamos assimilar os caos que muitas vezes acontecem, entendendo inclusive que o caos sempre antecede uma nova ordem. Né? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, então ela foi ordenada e preenchida, né, pela presença de Deus, quando o Espírito de Deus pairava sobre ela. Então a nossa mente também precisa disso, né? Ela precisa ser ventilada para que todo o caos mental que possa estar nos atormentando seja colocado em ordem, né? Para que então as coisas possam ir chegando no lugar, né? Desordem demais. Cuidado você que é uma pessoa muito desordenada, desorganizada, né? Gera estresse, né? Talvez você é uma pessoa muito irritada o tempo todo. Verifique se a sua casa, se as suas gavetas, se as suas coisas não são muito bagunçadas. Às vezes a bagunça, às vezes ao redor, gera confusão mental, gera estresse, né? Agora, o excesso de ordenação, tem pessoas que são muito perfeccionistas, gera ansiedade. Então a gente tem que ter equilíbrio, né? Manter o equilíbrio aí para a gente ir seguindo a vida, né? Com a confusão mental, e hoje eu estou terminando, ela gera uma certa urgência e uma certa inconformidade, uma certa necessidade de sair da zona de conforto, né? Essa urgência de sair do caos faz com que a gente saia da zona de conforto, né? Tira a gente da zona de conforto. Então o caos não é de todo ruim. O caos na cabeça do Tomé fez ele entender conceitos novos, se tornar um grande pregador do evangelho. Foi assassinado através de lanças, né? Mataram ele com lanças no corpo. Mas ele só se tornou aquele que se tornou depois que a mente dele ficou ordenada pelas palavras de Jesus. Então você está confuso, meu irmão? Organiza sua mente aí devagarinho, vai colocando as coisas em ordem, do pensamento mais básico até os pensamentos mais avançados. Vai colocando assim em ordem, devagarinho, entendeu? Aquilo que você consegue entender mais facilmente, entenda, engula direitinho aquilo ali, deguste aquilo, depois você passa para uma próxima fase até as coisas mais complexas, né? E assim a sua mente vai ficar tranquila para receber novos conceitos e assim acontece o crescimento, né? Tem gente que quer começar a estudar e já pega logo livros de filosofia. Aí vai ficando doido, não aguenta. Tem livros de filosofia que você tem que ler um mesmo parágrafo 10 vezes até você entender o que o cara realmente quer falar, né? Mas para você chegar nesse nível de você pegar um livro de filosofia e fazer uma leitura dele, você tem que estar acostumado já com leituras menos densas, né? E assim é a vida. Bom, Deus nos abençoe e que os nossos caos sejam organizados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o nosso caos maior, que é o nosso pecado, que é a nossa perdição, foi ordenado pelo Senhor. O Senhor já colocou ordem nessas questões, nos dando vida eterna. Eu te louvo por isso. Nos dê também agora, Deus, uma tarde, um dia abençoado na Tua presença. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tá, Rosali? Deus abençoe Zé Antônio, Adriana, Juscelane e todos os demais irmãos aí.